Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. 10h07. Não sei se você, querido ouvinte, espectador que nos assiste, acompanhou no fim do ano passado a cientista, a microbiologista Natália Pasternak. Ela, vamos dizer assim, provocou uma certa polêmica ao ter publicado um livro. E nesse livro ela descreveu a psicanálise, e não só a psicanálise, mas também outras áreas aí do conhecimento, se a gente pode falar assim, como pseudociência. E a gente pode falar como uma forma de rebater, mas com toda a educação possível, né? Dois psicanalistas, um deles professor da UFMG, publicaram também no fim do ano um outro livro, o Ciência Pouca é Bobagem, porque a psicanálise não é pseudociência. E a gente vai conversar aqui com um dos autores desse livro, o doutor pela USP, mestre pela UFMG, o Gilson Iannini, que está aqui com a gente em imagens para você que nos assiste no YouTube, na página Band Minas. Ele que escreveu esse livro em colaboração com Christian Dunker, que a gente já entrevistou aqui em outras oportunidades também na Band News. Professor Gilson, como vai? Bom dia para o senhor. Bom dia, agradeço a chance de estar aqui. A gente agradece. Professor, eu queria, se possível, não sei se os senhores nesse trabalho trazem essa resposta já fechada, mas se possível já faço a pergunta aqui: por que a psicanálise não é pseudociência? Bom, a pergunta é muito boa. A primeira coisa que a gente tem que dizer é que um agradecimento a Pasternak e o Carlos Orsi, né, porque o livro foi escrito pelo casal, que foi uma chance de a gente poder colocar em primeiro plano um assunto que é de extrema importância, que é o estatuto epistemológico da psicanálise, né? Então, olha só, o debate sobre ciência e pseudociência a gente conhece como o problema da demarcação. É importante a gente saber que é uma prática que é baseada em evidência, uma prática que a gente pode confiar, e práticas que não têm evidências, que a gente não dá para levar tão a sério assim, porque isso implica em investimento de dinheiro, em confiança das pessoas, nos financiamentos do governo, na entrada na saúde pública, isso tudo, né? Então, a definição de ciência e de não ciência é uma definição importante, que não é apenas uma definição sobre, vamos dizer assim, um caráter interno desse campo, né, de conhecimento, mas sobre a validade e o lugar que essa prática tem no conjunto de práticas de cuidado, né? Então, olha só, o tema da pseudociência apareceu mais ou menos um século atrás, um pouquinho menos, né, nessa tentativa de definir, né, que são práticas sérias e que são práticas não tão sérias assim. E o ponto que é interessante é que a gente nunca teve, ao longo da história, critérios muito claros de o que é ciência e o que é pseudociência. Sim. A gente tem, né, mesmo quando a gente pega os grandes especialistas, né, o pessoal fala do Thomas Kuhn, do Karl Popper, etc., né, há uma divergência enorme quanto aos critérios, mas uma convergência grande quanto a quais ciências são ciência mesmo e quais práticas são pseudociência. Então, física, química, a biologia, etc., todo mundo considera ciência. Ao passo que astrologia, constelações, os florais de Bach, etc., todo mundo considera pseudociência. A psicanálise sempre foi o ponto de controvérsia. Sempre foi, desde 1930, o ponto em que não era tão claro assim se ela se encaixava ou em ciência ou em pseudociência, né? Esse debate ele foi reavivado diversas vezes ao longo dos últimos, vamos dizer, 80 anos aproximadamente, né? E o que, vamos dizer assim, foi triste no caso do Brasil no ano passado, é que os argumentos que foram levantados contra a psicanálise são argumentos
batidos, argumentos que já foram respondidos há muito tempo. É mais ou menos como se a gente tivesse, assim, com o perdão da analogia, como se o livro de Carlos Orsi e Pasternak estivesse requentando no micro-ondas uma comida com prazo de validade vencida, sabe? Ou seja, eles ficaram aquém do debate que há décadas, né, os psicanalistas e os epistemólogos, ou seja, as pessoas que são especialistas em trabalhar critérios de cientificidade, etc., têm feito. Então, assim, a psicanálise não é uma pseudociência, claramente não. O que não quer dizer que ela seja uma ciência no sentido estrito, né, da ciência padronizada. E aí a gente pode entrar em mais detalhes nisso aí, se vocês quiserem. Vamos sim, o doutor Gilson, é Bruno que está falando com o senhor. Bem, tudo jóia. Quais seriam, então, né, as características que você julga importantes, né, que você pode citar, confirmando, né, que a psicanálise não é uma pseudociência? E aí, tendo em vista, claro, porque acredito eu, que cada caso é um caso, né? Como a gente trata de pessoas, de indivíduos, né? Cada caso é um caso. O que o senhor pode dizer sobre isso? Não, sim, você já intuiu aí o ponto mais fundamental, né? Ciência, em geral, a gente lida com fenômenos replicáveis, generalizáveis, né? Então, se, por exemplo, a cloroquina tem efeito ou não para quem está com Covid, né? Se vacina tem efeito ou não para proteger as pessoas da Covid, nisso a Pasternak tem todo o mérito de ter entrado nessa arena aí, né? E importante afirmar isso, né? Os psicanalistas estiveram durante a pandemia claramente ao lado da ciência, ao contrário, diga-se de passagem, de grande parte da classe médica que é considerada mais próxima da ciência. Mas, indo para a pergunta que você fez, a psicanálise, ela enquanto tratamento, né, não enquanto teoria e a ciência da psicanálise, mas o tratamento, ele é 1 a 1, ele não é replicável, ou seja, o conjunto de práticas que eu posso fazer com o Bruno, ou com o Lucas, ou com Joana, ou Maria, não serve necessariamente para Beto, Brigitte e João, entende? Porque, assim, cada caso é um caso completamente diferente. Então, a psicanálise é uma ciência do singular. Esse é o paradoxo, né? Uma ciência que não é uma ciência do universal, uma ciência do singular. Esse ponto é muito importante e difícil de ser trabalhado. E existe na psicanálise, há muitas décadas, um esforço de formalização, um esforço assim, enorme de tratar teoricamente esse paradoxo de fazer uma ciência de algo que escapa às teias, vamos dizer assim, padronizadas da ciência oficial, vamos dizer assim, né? Doutor, tem até a dúvida aqui não, pois não, o senhor quer concluir? Pode ficar à vontade. Não, sim, porque assim, a gente dizer o que é uma ciência e o que não é uma ciência, para dizer a verdade, não existe um consenso até hoje sobre o que é ciência e o que não é ciência. Como eu estava falando logo no início, a gente tem muitas pistas, mas a gente não tem, assim, uma lista de critérios claros e objetivos que permitam distinguir ciência e não ciência. Esse debate ele ganhou uma força muito grande nos últimos 10 anos, por causa especialmente de 2 problemas, né? O tema da pseudociência ele apareceu outra vez nesses últimos 10 ou 15 anos, com toda a força, por causa de 2 problemas muito importantes que afetam o mundo inteiro, que é o movimento anti-vacina, que é anterior à eclosão da Covid, né? E o tema do aquecimento global, né? Esses 2 problemas, eles reativaram esse debate todo sobre ciência e pseudociência, que muitas vezes, né, as pessoas que são anti-vacina ou que negam
né, o aquecimento global antropogênico, né, causado por humanos, né, elas se apoiam em pseudociências, né? Então, esse tema que tinha ficado, vamos dizer assim, adormecido durante algumas décadas, ele vem em primeiro plano, né? Então, o livro da Pasternak é importante no sentido de colocar esse debate. Mas eles tiveram a infelicidade de colocar no meio de práticas que claramente são pseudociência, de colocar o caso da psicanálise. Parece que talvez por um motivo qualquer, que eu não saberia dizer qual, né? E especialmente o capítulo deles sobre psicanálise é muito ruim. Infelizmente, é muito ruim. Então, a primeira coisa que a gente faz no nosso livro aqui, Ciência Pouco é Bobagem, a primeira coisa que a gente faz no livro é requalificar o debate. Assim, a gente fez uma parte inteira que a gente chamou de advogando pelo diabo, ou seja, a gente pegou a crítica de Corsi e Pasternak e melhorou os argumentos. Fizemos um capítulo inteiro contra a psicanálise com argumentos mais fortes, né? Para que a gente pudesse elevar o nível do debate, né? E aí sim responder, né? Com mais força por vários lados, né? A esse tema que é de uma complexidade incrível, né? Doutor Gilson, uma dúvida até de um ouvinte, muito pertinente, inclusive, frequentemente as pessoas se indagam isso também. Qual que é a diferença e quando saber quando procurar os seguintes profissionais? O psicanalista, o psiquiatra e o psicólogo. Imagino que tem um ponto de interseções ali, mas há diferenças entre esses três profissionais, essas três áreas, né? Tem pontos de interseção muito claros, né? Porque a gente lida com sofrimento psíquico, com sofrimento mental, né? Mas são práticas diferentes. Bom, o psiquiatra, ele necessariamente é médico, é uma especialidade da medicina. O psicólogo é a pessoa que é formada em psicologia, ele não é médico, ele, por exemplo, não prescreve nenhum tipo de química, nenhum tipo de medicamento, né? O psicanalista já é uma terceira coisa, porque ele não está dentro nem da psicologia nem da medicina, né? Ele pode ser um médico psicanalista, ele pode ser um psicólogo psicanalista, né? É outra formação. Então, no Brasil, a maioria dos psicanalistas é formada em psicologia e depois do curso de psicologia faz um curso de formação em psicanálise que envolve a própria análise, etc. Então, assim, quando que você vai procurar ajuda psiquiátrica? Em geral, quando você está numa crise muito aguda. Se, por exemplo, a pessoa tem um risco de suicídio, quando ela tem pensamentos de morte muito intensos e com certo grau de perigo mesmo, quando ele está tendo algum tipo de alucinação ou de delírio que todo mundo está percebendo em volta, né? Uma depressão muito grave, né? É melhor ir ao psiquiatra para fazer a parte química, mas a gente não é feito só de química. Nós somos feitos de química, sim. Nosso cérebro é química pura que acontece ali dentro. Mas não é só química. Tem uma subjetividade, tem as palavras que nos formam, tem as nossas redes de apoio, as nossas amizades, amores, afetos, etc., que não podem ser explicados exclusivamente pela parte química. Então, o tratamento pela palavra, quando a gente vai lá para lidar, né, com as nossas dores existenciais, e mesmo com ideias de suicídio e depressão, etc., né, a gente tem que elaborar isso também subjetivamente. E isso a especialidade mais, vamos dizer assim, disponível para isso é a psicanálise, né? Porque ela pode ir trabalhando junto com o psiquiatra. Em geral, a gente pensa assim, que no momento agudo, no momento de crise,
é mais provável que o paciente ele precise de uma ajuda psiquiátrica, mas isso não exclui que ele seja acompanhado por psicólogo ou por psicanalista, né? Dentro da psicologia existem várias linhas também, várias outras coisas, né? Tem coisas muito interessantes, como, por exemplo, tem alguns tipos de sofrimento que se dão muito bem com tratamentos que a gente chama de TCC, que são as terapias cognitivas comportamentais. Exemplos: o transtorno do espectro autista com um nível de apoio um pouco mais intenso, tipo apoio 3, alguma coisa assim. Essas pessoas elas podem se beneficiar tanto da psicanálise quanto da psicologia, né? Mas tem uma zona de indeterminação, né? Uma zona meio cinzenta, onde é uma disputa de mercado muito grande. E é esse o ponto que eu gostaria de acrescentar nisso, é que raramente, quando as pessoas estão falando se psicanálise é ciência ou se não é ciência, as pessoas estão realmente interessadas nessa pergunta. Isso não é uma pergunta epistemológica sobre o que é ciência e o que não é. Em geral, trata-se de um debate travestido de um debate sobre cientificidade, mas que, na verdade, é uma disputa mercadológica, porque mercado, né, vamos dizer assim, do sofrimento psíquico e mental, especialmente após a pandemia, ele move milhões, ele envolve muito dinheiro, ele envolve muito interesse, ele envolve prestígio, ele envolve inserção na mídia, inserção na cultura, inserção na universidade, no governo, na saúde pública, etc. Então, frequentemente, o debate sobre se a psicanálise é ciência ou se não é ciência, ele é um debate mais ou menos falso, sabe? Não sei se você percebe a gravidade do negócio. É como se é uma cortina de fumaça para, na verdade, tratar do prestígio ou não de uma determinada área, né? Isso a gente tem que dizer isso com todas as letras, e a gente, no livro, eu acho que a gente consegue... Bom, enfim, são quase umas 300 páginas que a gente conseguiu escrever, que aborda todos esses lados, né? A questão é muito complexa, mas ela envolve todos esses lados. Ela não é uma questão só de ciência ou não ciência, ela é uma questão de política, ela é uma questão de inserção, de prestígio e tudo mais. Daria um programa inteiro, né? Daria um programa inteiro. Bom, para quem se interessou, a gente está falando da obra Ciência Pouco é Bobagem, porque psicanálise não é pseudociência, obra escrita pelo professor Gilson Iannini, psicanalista que a gente entrevistou agora, e também pelo Christian Dunker. Professor, muito obrigado, viu, pela gentileza de conversar aqui com os nossos ouvintes. Um bom fim de semana. Eu que agradeço, Lucas, Bruno, e aos ouvintes que estão aqui, pela chance de conversar de um assunto tão importante. De fato. Valeu. Muito obrigado.